Imagine estar dirigindo à noite pela RJ-216, entre Santo Amaro e a praia de Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes. A estrada está quase vazia. Os faróis iluminam apenas alguns metros do asfalto, e ao redor, a escuridão toma conta da paisagem. É justamente nesse cenário que nasceu uma das lendas mais conhecidas da região: a história da Curva da Loira. Segundo a tradição popular, tudo começou com uma jovem loira que teria morrido em um trágico acidente de trânsito. O detalhe que tornou sua história ainda mais dolorosa é que o acidente teria acontecido justamente no dia em que ela iria se casar. Ela seguia pela estrada quando sua vida foi interrompida antes que pudesse chegar ao altar. Depois da tragédia, começaram a surgir relatos de que a jovem teria continuado aparecendo naquele mesmo trecho da RJ-216. Motoristas que passavam pela região durante a noite afirmavam ter visto uma mulher loira, geralmente vestida de branco, parada às margens da estrada. Para quem conhece a história, aquela figura seria o espírito da noiva, que nunca conseguiu realizar o casamento. A região associada à lenda fica no trajeto entre o distrito de Santo Amaro e Farol de São Tomé, área pertencente ao município de Campos dos Goytacazes. A RJ-216 é uma importante ligação entre a cidade e o litoral campista, atravessando áreas rurais e trechos de pouca iluminação. Essa característica ajuda a criar o ambiente perfeito para histórias de aparições e assombrações. O local também aparece em registros de acidentes reais. Notícias sobre ocorrências na rodovia identificam a chamada Curva da Loira como um ponto conhecido da RJ-216, em uma ocorrência registrada na altura do quilômetro 30. Por exemplo, uma motocicleta se envolveu em um acidente que terminou com a morte do condutor e deixou sua filha adolescente ferida. Esses acontecimentos reais acabaram contribuindo para manter o nome do lugar vivo na memória popular. Outro acidente fatal registrado no local aconteceu quando um motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. A ocorrência chamou atenção justamente porque aconteceu no trecho conhecido como Curva da Loira para os moradores. Cada acidente registrado naquele ponto acaba inevitavelmente sendo associado à velha história da noiva fantasma. Mas a lenda vai muito além da simples aparição de uma mulher na estrada. Existe uma versão segundo a qual a loira não apenas aparece para os motoristas, mas também pode provocar acidentes. O perigo estaria justamente no momento em que o condutor percebe a presença dela e desvia os olhos da pista para tentar enxergá-la melhor. Imagine estar dirigindo e perceber, no canto dos olhos, uma mulher parada no acostamento. Você olha rapidamente para confirmar o que viu. Durante alguns segundos, sua atenção deixa de estar concentrada na estrada. Quando volta a olhar para frente, a curva já está diante do veículo. É nesse instante que, segundo o mito, aconteceria a tragédia. Alguns relatos descrevem a mulher como uma jovem extremamente bonita, de cabelos loiros e aparência pálida. Em determinadas versões, ela aparece usando um vestido branco semelhante ao de uma noiva. Em outras, simplesmente surge como uma mulher solitária à margem da pista. A aparência pode mudar conforme quem conta a história, mas a característica principal permanece. Ela aparece inesperadamente e desaparece sem deixar explicação. E existe outro detalhe perturbador. Alguns relatos dizem que a mulher parece pedir ajuda. O motorista poderia acreditar que encontrou alguém precisando de socorro no meio da noite. Porém, quando diminui a velocidade ou tenta se aproximar, a figura desapareceria repentinamente. Quando o motorista olha novamente, não haveria ninguém no local. Como acontece com muitas lendas brasileiras, não existe uma única versão definitiva sobre a origem da Curva da Loira. A tradição oral preservou diferentes relatos sobre a jovem, sobre o acidente e sobre as circunstâncias de sua morte. Uma pesquisa acadêmica sobre relatos de Campos dos Goytacazes também registra versões da história e mostra como a narrativa foi sendo transmitida entre moradores da região. É justamente essa mistura de versões que torna a história ainda mais interessante. Em algumas narrativas, o acidente da noiva é o acontecimento central. Em outras, o foco está nas aparições e nos acidentes posteriores. Com o passar dos anos, novos detalhes
podem ter sido acrescentados, transformando uma possível tragédia real em uma história sobrenatural que atravessou gerações. A verdade é que a RJ-216 possui situações perfeitamente explicáveis que podem transformar uma viagem em uma experiência perigosa. Uma estrada escura, curvas, animais atravessando a pista, excesso de velocidade, distração ou condições adversas podem provocar acidentes. E alguns desses acontecimentos reais acabam fortalecendo a lenda, principalmente quando ocorrem justamente no trecho conhecido como Curva da Loira. Mas para quem acredita em assombrações, existe uma explicação diferente. Segundo o imaginário popular, a noiva teria permanecido presa ao local onde sua vida terminou. Ela não teria conseguido seguir em frente porque morreu antes de cumprir aquilo que esperava ser o momento mais importante de sua vida. Talvez seja por isso que sua aparição seja sempre associada à estrada. Ela estaria eternamente procurando o caminho que deveria levá-la ao casamento. Ou talvez esteja procurando alguém que possa testemunhar sua presença. Ninguém sabe exatamente o que a figura deseja. E essa ausência de respostas é justamente o que mantém a história viva. Agora, imagine atravessar a Curva da Loira durante a madrugada. Não há carros vindo na direção contrária. O rádio está baixo. O som do motor é a única coisa que quebra o silêncio. De repente, seus faróis iluminam uma mulher parada no acostamento. Cabelos loiros, vestido branco. Cabe. Abaixa. Você diminui a velocidade. A mulher levanta lentamente o rosto. Por um instante, seus olhos parecem encontrar os seus. Você olha para a estrada novamente. Quando volta a olhar para o acostamento, ela desapareceu. Ou a passos. Não há veículo. Não há ninguém escondido atrás das árvores. Apenas a escuridão. Você continua dirigindo, tentando convencer a si mesmo de que foi apenas uma impressão causada pela falta de iluminação. Mas alguns segundos depois, percebe algo ainda mais assustador. Pelo retrovisor, existe uma silhueta branca no banco traseiro. Você freia o carro, olha novamente e não existe absolutamente ninguém. É nesse ponto que a lenda da Curva da Loira ganha sua força. Pode ser apenas uma história criada para explicar acidentes e acontecimentos estranhos em uma estrada perigosa. Pode ser uma narrativa transmitida de geração em geração por moradores de campos. Ou, para aqueles que acreditam no sobrenatural, pode ser a lembrança de uma jovem que nunca conseguiu abandonar o lugar onde sua história terminou. Até hoje, a pergunta continua sem resposta. Quem é a mulher que tantos dizem ter visto às margens da RJ-216? Uma ilusão criada pela escuridão? Uma coincidência? Ou realmente o espírito de uma noiva que morreu no dia em que deveria se casar? Talvez ninguém jamais consiga provar o que acontece naquela curva. E se algum dia você passar pela RJ-216 entre Santo Amaro e Farol de São Tomé, lembre-se da história da jovem loira. Se enxergar uma mulher parada no acostamento durante a noite, não se distraia e mantenha os olhos na estrada. Afinal, segundo a lenda, o verdadeiro perigo começa no momento em que você decide olhar para ela. Se você conhece alguém que já passou pela Curva da Loira ou ouviu algum relato sobre essa aparição, conte sua história nos comentários. E se você gosta de lendas brasileiras, histórias misteriosas e lugares onde realidade e folclore se misturam, curta o vídeo, inscreva-se no modo História 4000 e ative as notificações. Porque aqui, cada estrada pode esconder uma história. E algumas histórias talvez nunca devam ser esquecidas.